Todos, vamos começar mais uma aula de sinais e sistemas, né? Só lembrando aí, na semana que vem nós já teremos a nossa primeira avaliação. Então a gente tem a aula de hoje ainda, onde a gente vai discutir o assunto de equações diferenciais e equações de diferenças. Na aula dessa quinta-feira nós teremos o conteúdo de transformadas, né? Uma revisãozinha de transformada de Laplace e transformada Z, que vocês tiverem em MMA. Aí na semana que vem... pessoal, me enganei nas contas aqui das semanas por causa do feriado. Na outra semana a gente tem uma aula de revisão na terça-feira, no dia 26. Dia 28, pessoal, houve uma mudança de calendário esse fim de semana, que é até por isso que eu estou fazendo esse comentário. Dia 28 era dia do servidor público, era um recesso nosso, era um feriado institucional. Só que aí teve uma portaria que mudou o feriado. Agora o feriado do dia 28 de outubro vai ser comemorado como o recesso do dia 1º de novembro, né, emendado aí o recesso de finados, que é no dia 2, que é na outra terça-feira, né? Mas o dia 28, para não ter alteração de calendário e tudo mais, vocês ainda vão continuar de folga, mas os professores estarão trabalhando, vai estar em atividades de planejamento. Então, teve uma mudança aí no calendário, mas nada que vai afetar o calendário de aulas. E aí a nossa prova é só, após o feriado, na quinta-feira da semana seguinte. Lá no início do semestre eu tinha comentado com vocês que a situação era bem longe da ideal, porque a revisão vai ser na terça-feira dessa semana que vem, e a prova vai ser só na quinta-feira da semana seguinte. São 9 dias de antecedência entre a revisão e a prova. Só que, infelizmente, no calendário acadêmico que a gente tinha para cumprir esse semestre, não tinha como escapar disso. A disposição das aulas aí para fazer as avaliações realmente não tinha muito espaço de manobra. Então, só um aviso para todos aí que nós já estamos nos aproximando do final aí do conteúdo que vai ser abordado na primeira avaliação. E, como sempre, um lembrete a todos para se manter em dia também com as atividades de avaliação continuada, que tem uma parcela significativa da turma que ainda não entregou nenhuma atividade. Conforme vocês vão entregando às quintas-feiras, eu já vou fazendo o lançamento no Moodle e vocês podem acompanhar. Esse fim de semana também chegou a notícia, saiu no portal da UTF-PR, que a DIR-GTI lá em Curitiba está finalizando os passos aí para fazer a integração do Grader ao Moodle institucional. Estão acertando lá as últimas configurações. Eu já ouvi essa notícia há mais de uma semana, então pelo jeito essas últimas configurações, no meu entender, deve ser umas 200 e tantas configurações, mas pelo menos a gente está tendo um retorno, mas ainda sem previsão de quando a integração vai acontecer. Mas a hora que acontecer, a gente já vai estar tudo pronto, exceto por um aluno, que eu nem sei se está cursando de fato a disciplina ou não, mas se encontra matriculado ainda. Todo mundo está cadastrado no Moodle, vejo que tem acompanhado as aulas, acessado o Moodle, acessado o canal com as aulas, e de uma forma geral a grande maioria tem acessado regularmente as avaliações acompanhadas no Grader. Então só um último recado, para quem, pessoal, achou que ia conseguir estudar esse semestre e não está se materializando isso, igual eu falei, estamos entrando aqui já é a 4ª semana de aula praticamente, e tem gente ainda que às vezes não entregou nenhuma atividade, não está conseguindo acompanhar as coisas. Lembre-se que vocês têm até esse dia 22 de outubro agora para pedir o cancelamento das unidades curriculares. Isso é feito sem ônus, ou seja, esse cancelamento não vai gerar nenhuma reprovação no histórico de vocês. Só uma boa medida aí que se você está vendo que realmente esse semestre não é para você, vocês ainda têm o direito aí de fazer esse cancelamento sem nenhum ônus aí, sem nenhum ponto negativo no histórico institucional. Dúvidas, pessoal? Não há nenhuma dúvida. Eu queria fazer só agora, eu estou com uma pergunta, porque nos últimos semestres eu tinha feito aí às vezes mais de 20 exames de suficiência,
pedidos. Esse semestre veio um só. O que aconteceu, pessoal? Vocês desistiram de fazer as suficiências? Não estava mais tão interessante? Que eu estava esperando fazer pelo menos uns 30 pedidos esse semestre. Veio um só. Não estava fluindo? Na real, você nunca fez exame de ciência mesmo. Não. Tem como opinar. Não, eu não falo porque eu senti falta, porque é uma burocracia danada e é algo que vocês podem imaginar que os professores não concordam 100%, para dizer o mínimo. Mas é só que eu estava com a expectativa. Semana passada mesmo eu falei, semana passada eu posso deixar a minha agenda bem livre, que vai chegar pelo menos uns 10 pedidos por dia, porque era até sexta-feira para pedir. Sexta-feira chegou e foi só ele. Então eu achei bastante. Na real, depois de ciência, você precisa ter algum pré-requisito para fazer? A sufici... A matéria antes? Já... Suficiente. Não, só respondendo a do Wellington, já respondo você, Marcílio. A suficiência é bem interessante, Wellington, porque o que acontece? Se você entra aqui, acabou de ingressar no primeiro semestre, você pode pedir a suficiência de todas as unidades curriculares, do curso inteiro. Se você passar, cria um enorme problema para a gente, porque você não pode, são 5 anos o prazo mínimo para você terminar a engenharia. Então, tipo assim, institucionalmente a gente tem essa regra, mas ninguém nunca parou para pensar, fala, não, beleza, imagina que entra alguém aqui, né, por quaisquer razão alguém que tem conhecimento e tudo mais, mas não é formado, e a pessoa faz e passa em tudo. O que acontece? A gente segura ele aqui 5 anos, marcando passo, até poder entregar o diploma. Então, é bem mal feita as regras da suficiência, né? Ela tem uns furos lá, mas realmente não tem nenhum pré-requisito. Você, ingressei agora, quero fazer, por exemplo, vocês estão fazendo sinais de sistemas comigo. A princípio não faz sentido nenhum vocês, por exemplo, eu quero pedir a suficiência de processamento digital de sinais. Não, porque eu sei PDS, estou fazendo sinais de sistemas agora, mas eu domino PDS. Você pode pedir, nada te impede. O que é o único contra da suficiência de você adiantar os pedidos? Você só pode pedir ela uma vez. Então, cada unidade curricular você pode pedir uma vez. Se você conseguiu aprovação, ótimo. Se não, aquela lá você não pode pedir nunca mais. Você fica com aquela reprovação registrada lá no DERAC. Ela não vai necessariamente para o histórico, ela não vai compor o seu coeficiente, mas fica lá numa seção do seu histórico, que você pediu suficiência daquela disciplina já e que você não passou. Porque sempre que chega um pedido para mim, essa é a primeira coisa que eu vou olhar, se o aluno não está pedindo nada repetido. Marcílio, você tinha uma dúvida, eu já não lembro qual era. Se a gente tem que cursar, por que eu repetia? Eu tenho que ter registrado essa carga horária, né? Não, a suficiência é o seguinte, você, por exemplo, você pode ter tido uma outra formação aqui, antes de vir para cá. E aí acontece, quando você vem para cá, você traz seu histórico, você vai pedir convalidação. Aí a convalidação, como qualquer processo burocrático, ela é cheia de regrinhas que não necessariamente condizem com a realidade. Um exemplo, a carga horária para eu convalidar uma disciplina, ela tem que ser maior ou igual. Ou seja, se você fez, por exemplo, sinais e sistemas, disciplina de 60 horas aqui. Se você fez sinais e sistemas em algum outro lugar no passado e tudo mais, e foi aprovado e quer trazer essa nota para cá, basicamente, o mais importante é que esses sinais e sistemas que você fez tem que ter sido de 60 horas ou mais. Se tiver assim, se for de 59 horas, tá certo que é um número arbitrário aí, mas supondo que fosse 50 horas, não dá. Uma carga horária menor eu não poderia convalidar. E é o que acontece. Às vezes acontece essa situação e aí o aluno é obrigado a fazer de novo. Só que se ele sente que ele domina mesmo a disciplina, que ele tem conhecimento,
Essa é uma outra oportunidade. Então, é o exame de suficiência. É basicamente uma prova que você faz para demonstrar que você tem conhecimento da disciplina. Aí a sua nota no exame de suficiência vira a nota da disciplina e a disciplina vai entrar para você no histórico como crédito consignado. A nota é a que você tirou na prova e a frequência padrão, que é de 75%, que é a frequência mínima. E fecha aí. Então você cumpre a unidade curricular, mas fazendo só avaliação. Para, por exemplo, alunos que estão, sabe o pessoal aí, maior parte da turma que costuma estar no semestre N fatorial? Eu estou no 5º período, mas fazendo algumas disciplinas do 4º, puxando uma ainda do 3º, e Prog 2 lá do 2º, que é um negócio que todo mundo sai levando por muito tempo. N fatorial? N fatorial. Porque as disciplinas vão voltando atrás igual um produto fatorial. Então, um aluno, quando ele está nessa situação e ele tem uma disciplina que está encavalando o horário dele, ele não consegue pegar mais nada do que tem uma disciplina ali bem no meio do caminho, gerando choque com tudo. Porque é uma disciplina que já ficou muitos semestres para trás. A gente tenta organizar o horário para esses choques não serem tão críticos, só que a gente só faz isso semestre a semestre. Então, a gente tenta alinhar o horário do 3º e do 4º período para que, se você ficar em alguma coisa no 3º, isso não destruir as suas oportunidades de poder cursar o 4º período, a contento. Mas quando você leva mais de um período nessa conta, simplesmente não dá para fazer. Alunos que estão nessa situação, que às vezes já cursaram a disciplina uma vez presencialmente, aí não deu certo, aí depois no outro semestre fizeram às vezes presencial de novo, ou fizeram TSPO, e ainda não deu certo, e a pessoa não tem o horário disponível porque está fazendo as outras disciplinas, o aluno ainda tem a chance de tirar, de conseguir sucesso na disciplina com a prova de suficiência. É uma opção, é um dos mecanismos institucionais aí. Mas você comentou que no semestre passado teve 20 pedidos, 30 pedidos, né? É normal ter esse número de pedidos ou foi agora na EAD que aumenta o número de pedidos? A DNP aumentou muito o número de pedidos, porque se vocês forem lembrar, no primeiro semestre da DNP, ele, tipo assim, virou, não estava contando. Então você podia pedir a suficiência e se você reprovasse, não ia zerar as suas chances, você ia poder pedir de novo. Então, há um ano atrás, quando a gente voltou em ADNP, foi um escarcéu, porque a princípio todo mundo podia pedir tudo, porque não ia contar a chance. Não passou. Eu não passei, semestre que vem ou uma outra oportunidade, quando eu estiver melhor preparado, eu posso pedir de novo. Então, semestre passado, a hora que saiu essa regra assim, eu falei, cara, vai ser um escarcéu, porque teoricamente, cada um dos nossos 320 alunos pode pedir a suficiência do que quiser sem ônus. Ou seja, eu quero suficiência dessas 10 disciplinas aqui. A gente ia ter que ir atrás de fazer. Então foi algo bem absurdo. Acabou que não aconteceu, sabe? O pessoal fez os pedidos, teve bastante pedido, mas não foi nada fora da casinha. Com as APNPs, muita gente se mantendo o vínculo com a instituição, mas ainda tentando levar os estudos, às vezes numa escala um pouco menor, porque não tinha os meios para acompanhar mesmo que remotamente, por aí vai, a gente percebeu que aumentou um pouco. Só que a gente percebe que algumas disciplinas é muito difícil. Algumas a gente via que o pessoal pedia, fazia, a grande maioria que fez a suficiência de uma dada unidade curricular passava. Outras eram mais complicadas. Eu não estou julgando se a suficiência estava difícil ou não, porque eu próprio na minha disciplina eu só fiz uma banca de suficiência, né? Mas não senti que foi nada fora do que eu já peço para os alunos fazer na prova, sabe? Falei, tá aqui a ementa, você tem que saber isso, então tá aqui uma prova que cobre aquele ementa. Mas foi algo que eu estranhei bastante nesse semestre. Eu falei, velho, os alunos estão cansados mesmo, não é só a gente. Porque a prova de suficiência, querendo ou não, é um empenho, né? A gente está com um semestre curto, os pedidos eram até sexta-feira agora,
e as notas têm que ser entregues até o dia 11, ou seja, essa faixa aí das provas de suficiência é bater bem em cima de onde a grande maioria dos colegas está colocando a primeira avaliação, para quem for fazer 2 avaliações por semestre. Aí depois eu pensei, falei, não, cara, os alunos estão cansados, o calendário está infeliz, vai bater com as primeiras avaliações, tem professor que faz trabalho de suficiência que é extenso, que dá bastante trabalho mesmo, e eu acho que o pessoal olhou assim e falou, não está na melhor oportunidade. Então, eu tenho uma amiga minha, que ela faz física, que ela pediu suficiência agora na BNT, acho que ela faz 5 meses atrás. Eu acredito que foi tipo, a ideia dela foi meio que recuperar o tempo perdido, tá? Eu já tinha perdido um semestre por causa da pandemia e tal, e é uma matéria que ela julgava que ela tinha conhecimento, era uma matéria mais de base, tinha conhecimento no ensino médio, e tinha pessoas que ela conhecia que já tinha feito a matéria, né, podia ajudar ela, ajudar. Então ela acabou pedindo algumas matérias pra convalidar, né? Mas, agora não tem ideia do porquê que esse semestre não teve, né? Talvez já o povo que tinha que pedir já pediu, já passou ou não passou e não. Eu sei, assim, muita gente que estava com uma ou outra disciplina, o pessoal mais do final do curso que estava para pedir e pediu, ou aprovou e obviamente não vai pedir mais, ou reprovou e não pode pedir mais, né? Mas eu acho que esse povo novo que entrou, entrou muita turma que nunca teve presencial, né? Uhum. E essa turma tá fazendo sempre no EAD, às vezes também tem conhecimento dessas coisas, tem isso também. Nova geração que entrou na faculdade aí, então mais nova, né? Daqui a pouco não demora muito, eu vou ter uma turma nova aqui que não tem a foto de ninguém no sistema, né? Que direto eu pesquiso uns alunos aí para fazer os processos e o cara sem foto no crachá. Aí eu falo, é alguém que entrou na pandemia, né? Que não tiraram foto. Fazendo algumas matérias e às vezes pega uma pessoa do segundo período, terceiro período, que tudo novo, né? Não conhece. Gente, vamos... A matéria do quinto período e eu tive 1 ano de faculdade, né? Independente desde 2019, 1 ano de faculdade. Gente, vamos começar aí nosso trabalho, então. O papo é bom para dar uma descontraída, uma quebrada de gelo aí. Não porque eu já comecei com os avisos aí tristes de prova e tudo mais, né? Mas vamos começar o trabalho. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Pessoal, hoje a aula, querendo ou não, ela não tem um aspecto de aula de revisão, né? É algo que vocês já estudaram, né, fora dessa disciplina, já estudaram com o pessoal da matemática, já viram aplicações disso com o professor de circuitos elétricos, né? E agora a gente vai olhar isso aqui de uma forma um pouquinho mais generalizada, né, dentro do contexto de sinais e sistemas. Então, o conteúdo da aula de hoje é de equações diferenciais ordinárias, e aqui faltou eu fazer uma correção, e equações de diferenças. Isso. Nessa aula, pessoal, a gente vai ver aí como que as equações diferenciais ordinárias podem ser usadas para fazer a modelagem de um sistema linear invariante no tempo que seja contínuo. E no final da disciplina vai ficar lá como uma discussão extra, né? Porque é um assunto que a gente vai discutir de fato só no próximo semestre, como eu posso fazer a mesma coisa, um sistema linear invariante no tempo discreto, para equações de diferenças. E aí também a gente vê como eu posso aproximar a solução de uma EDO através de uma equação de diferenças. E isso, pessoal, é o básico que a gente tem aí, toda vez que a gente faz a simulação de um sistema, né, até a solução dos sistemas que a gente está fazendo aqui no MATLAB, é uma simulação computacional, não deixa de ser uma aproximação digital de um sistema analógico de alguma maneira. Então, retomando os conceitos mais básicos aí, pessoal, um sistema linear invariante no tempo, ele pode ser descrito como uma equação diferencial ordinária, ou EDO, como a gente costuma dizer, com esse formato. Então, pessoal, aqui a gente tem o formato geral de uma EDO, onde eu tenho aqui as derivadas da saída, né, o sinal y de t é a nossa saída, e as derivadas da entrada à direita da igualdade, a entrada x de t.
O que vai definir aqui o comportamento do sistema, pessoal, são os conjuntos de coeficientes A, né, são os coeficientes das derivadas da saída, e B, os coeficientes da derivada da entrada. A ordem, pessoal, mais alta da derivada da saída, é N, a gente vai chamar como a ordem do sistema. Essa ordem, pessoal, ela não necessariamente é a mesma que da derivada mais alta da entrada. Reparem que eu usei letras diferentes, usei N e usei M para a entrada. Sistemas analógicos que são fisicamente realizáveis, pessoal, respeitam essa restrição aqui. De onde vem essa restrição vai ficar mais claro quando a gente aprofundar os estudos de resposta em frequência. Mas a ordem da derivada da saída é sempre maior do que a ordem da derivada da entrada. Isso é necessário para que o sistema seja fisicamente realizável, ou seja, na prática a gente só deveria olhar sistemas assim. Só que, pessoal, a gente não trabalha com sistemas práticos, a gente trabalha com modelos. E esses modelos, pessoal, muitas vezes são aproximados. Dentro desses modelos aproximados, pessoal, é bastante comum a gente encontrar sistemas onde a ordem da derivada mais alta da saída é igual à ordem da derivada mais alta da entrada. Ou seja, ao invés de um N maior do que M, né, no estritamente realizável, eu tenho um N maior ou igual a M. Ou seja, isso vai aparecer várias vezes quando a gente fizer uma análise aí, às vezes até de um circuito elétrico a gente encontra soluções com essa cara. A gente já sabe que isso é uma aproximação, que isso não pode ser estritamente verdade, né? Mais adiante a gente vai ver em que condições em onde isso não é verdade e em que situações é que essa aproximação não é mais válida. Aí a gente vai entender por que ela é algo comumente utilizado em muitas aplicações. Por fim, pessoal, a EDO na forma canônica, o coeficiente da derivada da saída de mais alta ordem, a gente sempre assume que é unitário, né? Então, o A índice N maiúsculo é 1. A solução do EDO, pessoal, exige ainda, né, para que a gente possa resolver EDO sem nenhuma constante, né, a determinar, eu preciso estabelecer aí N condições de contorno. Normalmente, pessoal, a gente dá como condições iniciais. Então, dou o valor da saída no tempo zero e conforme eu tenho uma ordem maior, eu falo qual que é o valor da derivada da saída, da segunda derivada da saída, até a enésima derivada da saída. Então, a gente costuma trabalhar com condições iniciais para resolver a EDO. Isso vocês já tiraram no braço exaustivamente no passado, usando as mais variadas técnicas, né? O que acontece, pessoal, muitas vezes vocês usaram lá, sempre por padrão, quando ninguém falava nada, condições iniciais nulas. As condições iniciais nulas, pessoal, elas são bastante interessantes para nós, porque elas representam soluções que são causais. E a gente quase sempre, quando fala de sistemas analógicos, a gente está interessado, né, na solução causal, porque o sistema físico, né, o sistema realizável, ele sempre é um sistema causal. Então, a solução causal, onde todas as condições iniciais são nulas, ela aparece muitas vezes por causa disso, porque ela representa uma restrição física, que de fato aparece nos nossos sistemas. Só que em várias situações, pessoal, a gente usa condições iniciais não nulas. E aí a gente tem uma solução não causal. Só que a gente sabe que o sistema é causal. O que isso quer dizer? Pessoal, tem alguém com um microfone aberto aí fazendo uma pequena reforma no quarto. Por favor aí. Retomando. Por exemplo, quando eu tenho um circuito RC simples e eu tenho uma carga inicial no capacitor. Essa carga inicial normalmente a gente coloca como um valor inicial, que eu preciso, né, estabelecer. O fato dele ter uma condição inicial não nula já garante para mim que eu estou obtendo uma solução que não é causal. A causalidade não está sendo respeitada.
Mas por que que a causalidade não está sendo respeitada, pessoal? Não é que aquele circuito RC não está mais respeitando aí a ordenação do tempo. É só uma particularidade da solução matemática que eu estou adotando. Quando eu trabalho com um circuito RC e aquele circuito RC possui uma carga inicial que eu não modelei, estou falando, ó, tem uma carga inicial aí que eu não sei ou não me importa como chegou nessa carga inicial. Então, estou jogando um valor inicial aí e depois vai ser o descarregamento do capacitor. Essa solução ela é não causal, pessoal, porque à esquerda de zero, a gente considera que a tensão é a tensão inicial até o tempo menos infinito. Só que de menos infinito até zero, eu não tenho nenhuma entrada, né? A excitação do meu sinal é zero, porque eu só joguei uma condição inicial. O sistema linear, pessoal, enquanto a entrada for zero, a saída deveria ser zero. Essa é uma restrição da linearidade. A gente sabe que a linearidade a gente ainda está respeitando, porque nós estamos falando de sistemas que são lineares e invariantes no tempo. A única coisa que sobra, pessoal, para cair é a causalidade. Então, dentro do tratamento matemático, a gente considera que toda essa solução inicial, na verdade, era uma antecipação dos sinais que ainda estavam por vir. Isso, obviamente, que não é verdade na prática. Mas por quê? Porque, pessoal, um capacitor ele não se carrega do nada. Existiu aquele capacitor, inicialmente ele estava descarregado, ou seja, inicialmente ele tinha uma condição inicial zero, de um sistema causal, e aí ele foi carregado. E aí a gente resolveu partir a origem dele já carregado, ignorando o processo de carga. Então o fato da gente não estar olhando a situação inteira e só uma parte dele, que traz essa não causalidade para a solução. Mas eu estou pontuando isso porque a gente, na grande maior parte dos casos, a gente vai estar vendo soluções para sistemas que a gente sabe que são causais. Só que eu só consigo observar a causalidade se eu olhar todo o tempo, de menos infinito a mais infinito. Se eu olho só a partir de zero, né, um zero que eu escolhi arbitrariamente, a partir de um sistema que já estava carregado, que já tinha ali alguma condição de regime, aí obviamente que eu estou jogando parte da história fora. Aí é por isso que as propriedades não se mantêm. Então toda vez que vocês resolvem um problema de valor inicial, vocês estão obtendo uma solução muitas vezes não causal para um sistema que na verdade era causal. Mas é por quê? Porque você está dividindo a sua solução em partes. Mas é importante falar disso porque sempre que eu garantir para vocês que o sistema é causal, vocês podem aplicar as condições iniciais nulas. Essa é uma outra forma de falar para vocês que o sistema está partindo do repouso. É garantir que todos esses valores aqui vão ser nulos. E a gente encontra essa situação mais ou menos com 50% de chance nos exercícios. Muitas vezes a gente realmente está partindo do repouso, a gente está querendo modelar, por exemplo, a partida de um motor, que eu já discuti com vocês em aulas anteriores, que é algo muito importante de modelar o transitório. Ou às vezes a gente está realmente falando, eu preciso aqui fazer um circuito, agora já é algo bem, não é algo mais muito comum, mas um flash de câmera fotográfica é um circuito de capacitor, na época que a gente ainda não tinha flash a LED. Então era um filamento de magnésio que você precisava carregar um capacitor para poder entregar a energia para ele num tempo rápido, porque a bateria não tinha potência necessária para isso. Então a bateria carregava o capacitor lentamente e o capacitor se descarregava quase que instantaneamente no filamento do flash. Então, modelagem de um controlador para um circuito desse tipo, obviamente que a gente estaria modelando um sistema que não era causal. Mas lembrando, o modelo matemático não era causal, mas o sistema na prática, obviamente, era. Então, é importante ter sempre esse discernimento de quando a gente está falando do sistema físico e quando a gente está falando dos nossos modelos, de como a gente equacionou esse sistema físico. E isso sempre acontece com aproximações.
A EDO, pessoal, como vocês já viram, ela pode ser decomposta em duas partes, a solução da EDO. Ela vai ter uma parte que é a solução homogênea, que é o YH de T, e ela também tem uma outra parte que é a solução particular. A solução homogênea, pessoal, também é chamada de resposta natural do sistema. Ela vai ser a solução da equação homogênea, ou seja, é a EDO com a parte à direita da igualdade zerada. Enquanto a solução particular, pessoal, ela vai depender do tipo de entrada que eu tenho em X. Por exemplo, se o meu sinal de entrada for uma senoide, a minha solução particular vai depender de senoides. Vai ser lá um seno e um cosseno. A minha entrada é um degrau, um valor constante. A minha solução particular também vai ser algum valor constante lá, um coeficiente a determinar. Então a solução particular é um pouco mais, a sua obtenção aí é um pouco mais simples, né? Porque ela vai depender sempre do tipo de entrada, né? Como que foi o sinal de entrada, eu vou ter aí uma coleção de sinais de saída. Uma das coisas que não fica muito claro quando a gente representa um sistema ELT é a propriedade de estabilidade, né? A gente já discutiu a estabilidade, a gente viu que na resposta impulsiva, quando ela é absolutamente integrável, né? Ou seja, aquela norma L1, se ela for finita, o sistema é estável. A gente tem como testar a estabilidade diretamente aqui numa representação pela EDO. Num sistema estável, pessoal, a resposta natural do sistema, ou seja, a solução da homogênea, ela cai para zero conforme t vai para infinito. Isso aqui, pessoal, é de fundamental importância para a gente, porque aqui eu tenho a resposta total, que é a homogênea mais a particular. A homogênea, pessoal, se o sistema for estável, a homogênea vai ser o que a gente chama de transitório da resposta, ou seja, o período transiente que a gente tem, por exemplo, na partida de um motor, é dado pela resposta natural do motor. E ela vai durar ali alguns segundos, um tempo inicial. Depois disso, ela essencialmente decai para zero. A partir desse decaimento para zero, pessoal, da resposta natural, sobra só a resposta forçada, a solução particular. Essa solução particular, pessoal, é a chamada resposta em regime. Então, de novo, eu já discuti isso com vocês em aulas anteriores. Lá em circuitos elétricos, quando vocês estudaram circuitos AC, monofásicos e trifásicos, era sempre uma análise em corrente alternada em regime permanente. Você estava olhando só a solução particular, estava trabalhando só com fasores, olhando só a solução particular, porque a gente assumia que aquela senoide de excitação da entrada foi aplicada em menos infinito. Ou seja, toda a solução natural, né, toda a resposta natural do sistema já tinha caído para zero, né, porque já tinha passado um tempo infinito. Então eu estava olhando só para a solução privada, a solução particular, a resposta forçada do sistema. E isso simplificava muito a análise. Então, em regime permanente, a gente pode olhar só para a solução forçada, mas a gente precisa resolver a EDO para poder olhar a resposta transitória. A resposta transitória tiver duração finita, cair para zero eventualmente, o sistema é estável. Senão, o sistema é instável. Um sistema instável, pessoal, ele nunca chega em regime permanente. A resposta dele nunca vira só a solução particular. Ele sempre vai ter uma componente ali da resposta natural diferente de zero aparecendo. Então, pessoal, vamos discutir isso trazendo para algo um pouco mais próximo do que vocês já estudaram. Aqui, pessoal, estou trazendo para vocês uma EDO de primeira ordem. Embora aqui eu tenha contornado toda a ideia da teoria de circuitos, pessoal, isso aqui poderia ser um circuito RC ou um circuito RL. Por exemplo, X poderia ser uma fonte de tensão, Y poderia ser a corrente de malha
E tal poderia ser a resistência vezes a capacitância, ou seja, pegar um circuito RC série, X é a tensão de entrada, Y é a corrente de malha, tal é a resistência vezes a capacitância. Poderia fazer o mesmo circuito com uma fonte de corrente, aí eu teria um circuito paralelo RL, e aí Y seria a tensão de nó, né? Ou seja, dois circuitos elétricos que vocês modelaram lá atrás, né? Mas todos eles têm essa mesma cara, né? Esses circuitos você tem uma única derivada do valor da saída, corrente num circuito RC ou a tensão num circuito RL, e o valor da variável de entrada, que seria a tensão, a fonte de tensão no circuito RC série ou a fonte de corrente no circuito RL paralelo, que eu teria essa mesma EDO. Ou seja, um sistema de primeira ordem, ele tem esse nome porque ele é representado por uma EDO de primeira ordem. Uma EDO de primeira ordem estritamente realizável vai ter esse formato aqui. Tem a derivada da saída mais uma constante vezes a saída, igual a uma função da entrada, que por simplicidade aqui eu deixei o próprio valor da entrada, sem nenhum coeficiente. Isso poderia ser mais geral que isso. Quando a gente fala, por exemplo, de às vezes outros valores em cima do circuito, se a CDO fosse para obter como entrada o sinal X de T e como saída a tensão em cima do capacitor, não vou fazer isso agora para vocês, mas vocês vão lembrar que daí eu teria que a derivada da saída e a entrada também apareceria como uma derivada. Ou seja, teria uma derivada de primeira ordem na saída e uma derivada de primeira ordem na entrada. Ou seja, aquilo que eu discuti com vocês agora há pouco. Sistemas estritamente realizáveis, a derivada da saída é sempre maior que a derivada da entrada. Só que nos nossos modelos matemáticos, pessoal, onde a gente considera que o circuito tem componentes ideais, às vezes isso não acontece. Então, um simples circuito RC, pessoal, se você considera que a tensão é a entrada, né, a fonte de tensão, e a tensão sobre o capacitor é a saída, você já cai nesse caso aqui, onde você tem derivada de ordem 1 à esquerda e derivada de ordem 1 à direita da igualdade. Mas, de novo, pegar um caso bastante simples aqui, que é fácil da gente acompanhar. Então, um circuito pode ser representado dessa forma e a única coisa que caracteriza ele de fato aqui é essa constante de tempo tal. A gente sabe aí que tal, pelo menos em circuitos eletrônicos, vai ser a resistência vezes a capacitância ou a indutância dividido pela resistência. Mas vai ser aí a multiplicação ou a divisão de dois valores reais, né, resistência, capacitância ou indutância, e também positivos, né? Resistência, capacitância e indutância são sempre valores positivos, ou seja, o tal ele é sempre um valor positivo. Sabendo que tal é positivo, eu poderia obter a resposta impulsiva desse cara aqui simplesmente considerando que a entrada é um impulso unitário, e aí a minha saída agora vai ser a resposta ao impulso. Problema, pessoal, se eu faço essa substituição direta aqui e tento resolver EDO, tanto aqui no MATLAB que eu estou resolvendo usando o toolbox simbólico, quanto no braço, vocês vão sentir que a coisa não vai muito adiante. Resolver uma EDO aplicando diretamente um impulso unitário não é algo impossível, pessoal, só que vai um pouco além aí das ferramentas matemáticas que a gente já desenvolveu. Então a gente não vai usar esse caminho. A gente vai lembrar de uma relação muito simples e muito útil, que é sobre o degrau unitário. Se a minha entrada for um degrau, a minha saída vai ser uma resposta ao degrau. Então, se eu considero que a entrada é U de T, a minha saída a gente vai chamar de S de T. O S, pessoal, porque o degrau em inglês é step, então é por isso que na nossa literatura o S de T costuma aparecer como resposta ao degrau.
Por que eu vou calcular então a resposta ao degrau? Bem, pessoal, o degrau, se eu derivo, eu não tenho um impulso para um sistema linear invariante no tempo. A resposta ao degrau, se eu derivo, eu tenho a resposta ao impulso. Ou seja, a gente vai trabalhar com um sinal muito mais simples, né, sem todas aquelas dificuldades que o impulso unitário tem, mas a gente ainda no final a gente vai obter a resposta ao impulso. Então a gente vai ter duas situações, né, por causa de como funciona o degrau. Eu tenho um estudo do meu sistema num tempo menor que zero. Num tempo menor que zero, a entrada, que é um degrau, vale zero. E se eu considero que a minha condição inicial, né, y de zero, é igual a zero, ou seja, quero obter a minha solução causal, o que a gente tem? Pessoal, aqui eu vou desempacotar um pouquinho mais detalhadamente, vocês já vêm trabalhando isso nas atividades acompanhadas, mas o toolbox simbólico do MATLAB. Então aqui, pessoal, eu defini uma função simbólica, né? Então aqui o comando sims, né? Na frente eu vou definir variáveis ou funções que são simbólicas. Então a hora que eu coloco aqui, ó, y de t, essa linha 2 de código, pessoal, ela está gerando para mim, falou, ó, existe uma variável t, então ela já define uma variável simbólica t, e existe uma função y de t, que também é simbólica. Então, definir y de t como uma função simbólica. Definir aqui agora, pessoal, uma variável tal. Aqui eu posso colocar uma sequência de nomes, pessoal, né, para outras variáveis simbólicas aí, por exemplo, usando uma letra grega, tal, φ. Tem alguns nomes que eu não posso usar porque são palavras-chave da função sims. Por exemplo, positivo, eu não estou criando uma variável simbólica chamada positivo. Não, eu estou dizendo que tal é positivo. Então, ele vai calcular as soluções para mim, mas já sabendo estritamente dessa restrição aqui, que tal é um valor maior que zero, é um valor positivo. Então aqui eu estou só criando as variáveis simbólicas que o MATLAB vai trabalhar. Aqui eu defini a minha EDO. Então a minha EDO, a equação diferencial ordinária, ela é a derivada de y, que é o que eu tenho aqui. Então usei, obviamente preciso usar os comandos do MATLAB, o diff faz a derivada. Então a derivada de y mais 1 sobre tal vezes y, que eu tenho aqui, e isso é igual a zero. Reparem, pessoal, lembra, o MATLAB, a igualdade é uma atribuição. Quando eu realmente quero dizer que uma coisa é igual a outra, né, como uma equação, eu preciso colocar dois iguais, né, que é o operador aí que faz o teste de igualdade. Então, aqui eu defini a EDO, ou seja, essa equação aqui está armazenada na variável, na equação simbólica EDO. E eu também defini uma condição inicial de que a saída no instante zero é zero. Então reparem aqui como é interessante notar a utilização dupla do sinal de igual. Um para realmente fazer igualdade, outro para atribuir a função simbólica em uma variável. Então, EDO é a equação simbólica e o conde é a condição simbólica. No MATLAB, pessoal, no toolbox simbólico, ele tem o comando desolve, que faz a solução de equações diferenciais. Então, basicamente, aqui eu coloco a EDO, condições iniciais, se eu tiver alguma, e retorno o valor da solução. Eu chamei de S aqui porque eu estou calculando o S de t. Então, reparem, pessoal, quando eu passo essa EDO com essa condição, lembrando que a entrada, né, aqui é o valor de entrada x de t igual a zero, ele falou para mim, ó, S de t é zero,
E como o h de t é a derivada do s de t, bem, derivada de 0 é 0. Ou seja, aqui ele calculou para mim que, de novo, tudo isso para t menor que 0. S de t é igual a 0, de maneira que o h de t também é igual a 0 para t menor que 0. Ou seja, eu calculei metade aí da resposta ao degrau e, consequentemente, também metade da resposta impulsiva. Só que só para os instantes de tempo menor que 0. Agora a gente continua a análise, só que para um t maior ou igual a 0. Num t maior ou igual a 0, agora a minha entrada é 1. Só lembrando, x de t aqui é o meu sinal de entrada, né? Que vai ser um degrau unitário. Obviamente que a minha condição inicial continua a mesma, y de 0 é igual a 0. Só que agora percebam aqui que das linhas 2 a 6 para as linhas 8 a 12, está tudo exatamente igual. Só mudou aqui, ó. Entre a linha 4 e a linha 10, 1 era para tempo menor que 0 e a EDO era igual a 0. Porque x de t era 0, um tempo menor que 0. Para um tempo maior ou igual a 0, x de t é 1. Então agora a igualdade aqui está em 1. E aí reparem que ele calcula aqui a resposta ao degrau e, derivando a resposta ao degrau, ele calcula a resposta ao impulso. Então aqui, para um tempo maior ou igual a 0, eu tenho a resposta ao degrau, S de t, e eu também tenho a resposta ao impulso. Como, pessoal, eu tenho um caso bem simples, onde a resposta ao degrau e a resposta ao impulso são diferentes de 0, à esquerda de 0, mas iguais a 0 antes do 0, eu posso usar o próprio degrau unitário para sumarizar a resposta. Então aqui eu tenho S de t para todo o tempo, que é o valor que ele vale aqui para tempo maior ou igual a 0, só que já vezes o de t, que separa a resposta. E a mesma coisa para o h de t. O h de t é o expoente de menos t sobre tal, vezes o de t, que é justamente para zerar o resultado à esquerda de 0. Então reparem que se você faz a análise com uma entrada que é aplicada no instante 0 e quer obter a resposta impulsiva, é muito mais simples partir do degrau, só que você sempre tem que fazer os dois casos, né? Ou seja, tem que resolver EDO. E aqui, pessoal, a gente também percebe claramente que essa resposta impulsiva que eu calculei, ela não é igual, mas ela possui o mesmo formato, ela tem a mesma equação geral da solução do homogêneo. Quando eu resolvo uma EDO, solução do homogêneo aqui, que é a EDO igualada a 0, e resolvo ela sem colocar a condição inicial, pessoal, repare que aqui eu tenho a condição inicial e aqui só a EDO. O MATLAB obtém para mim a resposta geral da EDO. Deixa eu só apontar isso aqui para não ficar aparecendo. Ou seja, ele falava para mim, ó, a solução homogênea dessa EDO é uma constante qualquer C1, que você vai precisar determinar esse coeficiente aí, vezes o expoente de menos t sobre tal. Ou seja, repare, o expoente de menos t sobre tal aparece. Ele é a resposta impulsiva, nesse caso, e ele também, né, multiplicado por alguma constante, vai ser a resposta da solução homogênea, ou seja, é a resposta natural do meu sistema. Isso sempre é verdade. A diferença entre YH de t e H de t, no máximo, vai ser uma constante multiplicando. Isso ajuda a gente a saber de cara, pela solução da homogênea, se um sistema vai ser estável ou instável, porque o formato das funções é o mesmo, eu já consigo saber se ela vai ter
se ela é algo que decai para zero ou não. E aqui, pessoal, o restante do código aqui é só para ter a plotagem, né? Então, dessas funções que eu encontrei aqui, a resposta ao degrau e a resposta ao impulso, estão plotados aqui embaixo. Aqui o h de t, que é o decaimento exponencial a partir de zero. E aqui o s de t, que é um crescimento exponencial assintótico. Ou seja, aqui a gente percebe claramente. Isso aqui é como se fosse a descarga de um capacitor. E aqui é a carga do capacitor. A resposta ao degrau, a carga. A resposta ao impulso, a descarga do capacitor. Ou seja, numa teoria um pouco mais geral, a gente tem com aquele comportamento particular que vocês viram de circuitos elétricos, que vocês também viram a teoria, só que mais específica dentro de circuitos, e observaram isso também na prática de laboratório. Aqui, pessoal, reparem que eu escolhi uma escala específica para fazer o eixo de tempos. O meu eixo de tempos está em t dividido por tal. É para deixar isso daqui genérico, para não ficar em função de algum valor de tal. O que a gente percebe, pessoal, é que a partir ali de aproximadamente umas 5 constantes de tempo, a gente percebe que a resposta impulsiva ela praticamente já zerou, né? Ou seja, o período transitório de um sistema de primeira ordem, a gente costuma dizer, isso é uma convenção, é uma escolha arbitrária, mas ela é comum na nossa área, de 5 constantes de tempo. E a gente percebe que não faz diferença o que você está fazendo. Por exemplo, aqui na carga, uma parte da solução é a resposta forçada. Reparem que a resposta ao degrau ela tem 2 termos. Um termo constante, que é a resposta forçada, afinal de contas a excitação é constante. E ela tem um outro termo, que é a exponencial, que é, né, da solução homogênea, YH de t, que é a mesma coisa que a resposta impulsiva, exceto por uma constante. Ou seja, a exponencial uma hora some e o meu sistema fica carregado no valor constante tal. Reparem que aqui eu também usei uma escala, S de t sobre tal, para representar o gráfico aqui, porque esses valores carregam para tal no tempo infinito. Então, ST sobre tal dando 1, quer dizer que isso daqui está convergindo para tal, só que essa convergência também acontece ali a partir de 5 constantes de tempo, ou seja, essa resposta impulsiva, ela está aparecendo aqui como esse amortecimento da resposta ao degrau, que deveria ir de 0 para 1. O degrau vai de 0 para 1 instantaneamente, só que o nosso sistema de primeira ordem, ele só consegue responder com essa exponencial aqui. Então ele vai se aproximar exponencialmente, né, de maneira assintótica daquele valor da entrada. Então, isso é algo que vocês viram muito detalhadamente para um circuito RC e RL. Só que isso, pessoal, modela vários outros sistemas que não são necessariamente circuitos elétricos, né? Isso pode ser, por exemplo, uma transferência de calor ou uma transferência de massa, por exemplo, a vazão em uma barragem, ou seja, que é a vazão d'água em função da altura da barragem, a altura da coluna d'água, também é tem um formato exponencial, também respeita a EDO com esse mesmo formato. A transferência de calor natural, né, sem resfriamento forçado ou alguma coisa assim. Por exemplo, peguei um prato de comida na cozinha, fui para a sala e a hora que eu fui comer já estava frio. Esse resfriamento, pessoal, também é um processo de primeira ordem, também é dado por uma resposta impulsiva com essa cara. Decaimento radioativo, que é algo importante para algumas aplicações de biomédica que vocês vão ver no futuro, também é um processo de primeira ordem, ou seja, essas equações que vocês estudaram mais especificamente para circuitos RC e circuitos RL, elas são as mesmas equações, pessoal, só são grandezas físicas diferentes, mas elas aparecem também em vários sistemas mecânicos, sistemas químicos, sistemas termodinâmicos e por aí vai.
Então são equações que vão aparecer várias vezes na modelagem desses outros sistemas. Por que que isso é importante para a gente? A gente não é engenharia eletrônica, a gente não trabalha só com coisa eletrônica. Não necessariamente, né, pessoal? Quando a gente pensa em aplicações de controle, o sistema de controle ele é sempre eletrônico, é o que a gente faz. Mas o sistema sendo controlado, raramente ele é um processo puramente eletrônico. Ele costuma ter várias partes aí que envolvem outras grandezas físicas, né, mecânicas e assim por diante. E a gente precisa entender, né, como esses sistemas funcionam para poder modelar esses sistemas de maneira adequada, para daí poder fazer um controle eletrônico que realmente satisfaça aí o que a gente quer com uma certa aplicação. Sistemas de segunda ordem, pessoal, obviamente já fica um pouquinho mais complicado, né? Tem várias parametrizações possíveis para um sistema de segunda ordem, pessoal. Eu escolhi aqui uma que eu acho mais prática, que é um sistema de segunda ordem onde eu tenho dois parâmetros. O ômega zero, que é chamado de frequência natural não amortecida, dada em radianos por segundo, e um fator de qualidade Q, que é adimensional. Então, uma EDO estritamente realizável pode ser dada de forma geral com essa cara aqui. Uma derivada segunda da saída, mais ômega zero sobre Q derivada da saída, mais ômega zero ao quadrado vezes a saída, é igual aqui a uma derivada da entrada mais a entrada. De novo, escolhi coeficientes triviais aqui, mas isso poderia ser mais geral. Mais uma vez, vocês já resolveram isso de diferentes formas, quase sempre vocês vão resolver usando o polinômio característico, né? Obtém aqui a homogênea, e aí entende as derivadas como um polinômio. Isso, na verdade, é uma aplicação da transformada de Laplace, né? É um conceito de uns 100 anos atrás do que era chamado de cálculo operacional. E aí as raízes desse cara aqui, que a gente chama de modos do sistema, a gente obtém por Bhaskara, que era uma aplicação de Bhaskara, que é aquilo que o pessoal perguntava no ensino médio, onde é que usa a Bhaskara, né? A gente usa a Bhaskara aqui, né? E a gente consegue saber, por exemplo, se essas raízes forem reais e distintas, esse sistema não oscila. Mas se essas raízes forem complexas conjugadas, esse sistema vai oscilar. E isso é algo muito relevante para nós. Então aqui, pessoal, eu fiz cada um desses casos. Por exemplo, para saber se o sistema tem raízes reais e distintas, reais e iguais ou complexas conjugadas, a gente pode olhar só o valor do discriminante delta. Se o discriminante delta for maior do que zero, o sistema possui duas raízes reais e distintas. A gente chama esse sistema de um sistema sobreamortecido. Como o discriminante precisa ser maior que zero e o discriminante depende aqui do valor de Q, eu consigo identificar, pessoal, que para delta ser maior do que zero, Q tem que ser menor do que meio, ou seja, um fator de qualidade pequeno, fator de qualidade menor que meio. Resolvendo, pessoal, a raiz para um Q menor que meio, sabendo que esse cara aqui vai dar duas raízes reais distintas, eu chego aqui nas raízes específicas, lambda 1 e lambda 2. Reparam que ela é uma função de ômega 0 e Q. Né? Reparem aqui que a única diferença delas é o sinal aqui, né, no segundo ômega 0. Um é mais, o outro é menos. O resto é tudo igual. Para obter a resposta impulsiva e plotar, pessoal, fiz o mesmo de antes. Só que agora, como é EDO de segunda ordem, eu tenho duas condições, né? Eu tenho o y de zero igual a zero e eu tenho a derivada do y de zero também igual a zero. Então, um pouquinho mais de trabalho aqui, mas nesse primeiro caso aqui, para um tempo menor que zero, quanto a entrada for zero, e considerando que as condições iniciais são todas zero, ele ainda deu para mim a resposta que eu já esperava, afinal de contas o sistema é linear, né? A resposta ao degrau é zero, a resposta ao impulso também é igual a zero.
Fica mais interessante aqui para um tempo maior que zero, onde agora a entrada é 1, embora as condições iniciais ainda sejam zero. Aqui, pessoal, a hora que eu faço isso igual a 1 e peço para ele resolver, aqui a gente já vê que essa solução, né, já fica mais complexa. Eu tenho aqui a resposta ao degrau, né, duas exponenciais e alguns termos aqui sendo multiplicados e um termo constante aqui. E eu tenho a resposta ao impulso, que é a derivada da resposta ao degrau, somente com as duas exponenciais. Aqui, pessoal, o que a gente vê é que eu tenho as exponentes, e os exponentes, pessoal, são exatamente das raízes que a gente tinha definido antes aqui, exatamente o mesmo valor, se vocês checarem. E o que eu tenho aqui embaixo, pessoal, todo esse resto aqui, inclusive com esse sigma 1 que está sendo colocado, é simplesmente as constantes A e B. Ou seja, no caso sobreamortecido, a resposta impulsiva do meu sistema de segunda ordem, que de novo é similar à resposta natural, são duas exponenciais. São duas exponenciais com taxas de decaimento distintas. Aqui, pessoal, eu resolvi ela da mesma forma, só que sem condições iniciais, só para checar o resultado de uma outra maneira, onde ele mostra aqui de novo, para uma constante C1 e C2, que aqui está como A e B, eu tenho, né, dois decaimentos exponenciais, né, onde eu tenho aqui o lambda 1 e o lambda 2 definidos como estavam aqui em cima e exatamente repetidos aqui embaixo nos cálculos já pela segunda vez, que também foi o que foi dado aqui em cima. Então a gente percebe aí que ele tem uma consistência com os resultados. Para plotar, pessoal, eu não vou conseguir fazer a plotagem utilizando um ômega e um Q qualquer. Eu preciso escolher valores para poder plotar. Então, para plotar, eu resolvi fazer uma substituição. O ômega zero, pessoal, eu sempre vou usar como 1, né? Que é o ômega que é a variável. E o fator de qualidade é que eu preciso que seja menor que meio. Eu usei 1/5, que dá 0,2 para substituir o Q. Ou seja, aqui eu estou reescrevendo essa resposta ao degrau S como a própria resposta ao degrau S, só que substitui Q por 1/5 e substitui ômega por 1. Aí ele dá aqui os valores numéricos, a mesma coisa para a resposta impulsiva, e aí esses caras eu consigo plotar. E a gente repara aqui que eu tenho as duas respostas impulsivas, né, a soma dos dois decaimentos exponenciais, e aqui eu tenho a resposta ao degrau, de novo, sem oscilações, né. No sistema criticamente amortecido, eu tenho que o discriminante é zero, delta é igual a zero. E as duas raízes são reais e iguais. Os dois modos são reais e iguais. Eu fico com uma solução bastante simples, matematicamente, que as raízes ficam só iguais a menos ômega zero. A parte aqui, para um tempo menor que zero, eu não vou repetir a análise, porque é a mesma coisa, vai dar zero. Só que agora a parte para um tempo maior que zero, quando a entrada é 1, a gente chega num resultado que nós já esperávamos. Porque quando um coeficiente se repete, lembra que a gente obtém uma das raízes, lá vocês viram isso em MMA, você obtém com um termo na expansão em frações parciais e o outro com um T multiplicando. Então ele já resolveu aqui para a gente, derivando para obter a resposta. Opa, apertei errado. Desculpa, pessoal, deixa eu voltar lá, que eu cliquei um botão errado aqui e fui para o final da página. Isso.
Opa, mais um pouco. Isso aqui. Derivando, eu tenho a resposta impulsiva. Tenho t expoente de menos ômega t. Ou seja, aqui a gente tem aquela parte, pessoal, quando eu tenho duas raízes reais e iguais, eu tenho uma componente exponencial, no caso mais geral, e uma componente exponencial vezes um polinômio, t, no outro termo. Ou seja, aqui eu analiso o mesmo resultado de novo, só que sem colocar nenhuma condição inicial, e ele dá para mim, falou, ó, a solução mais geral aqui para um certo valor de C1 e C2 é expoente de menos ômega 0 t vezes C2t expoente de menos ômega 0 t, que foi o que foi colocado aqui. Então, C1 e C2 constantes a determinar. Repare que da resposta impulsiva que eu calculei, para o que a gente verificou aqui da solução natural, basicamente a gente só enxerga que C1 ficou como 0 e C2 ficou igual a 1. Mas, de novo, a diferença entre esses caras são só as constantes que a gente vai escolher. Mais uma vez, para poder plotar o resultado, né, escolhi aí valores. Aqui eu acho que eu acabei modificando depois, mas deixa eu voltar para 1. Frequência natural é igual a 1, e agora o fator de qualidade tem que ser exatamente igual a meio, para ficar criticamente amortecido. Então, se é menor que meio é sobreamortecido, se é igual a meio, criticamente amortecido. Deixa eu rodar essa seção só. Se eu rodar tudo vai demorar muito. Aqui eu tenho a resposta impulsiva do sistema criticamente amortecido e aqui a sua resposta ao degrau. O sistema criticamente amortecido, pessoal, ele tem uma propriedade que é muito interessante para a gente. Ele representa o sistema de segunda ordem com uma transição mais rápida, ou seja, com um transitório mais rápido, sem oscilar. Ou seja, ele sai aqui, por exemplo, na resposta ao degrau, ele parte de 0 até 1, ele chega o mais rápido possível nesse valor de 1 sem oscilar. Se eu olho na figura anterior, para uma mesma frequência natural, o sobreamortecido, a gente percebe aqui que eu já passei de 20 segundos e eu ainda estou um pouco longe de chegar assintoticamente no 1. No criticamente amortecido, pessoal, reparem aqui a escala. Basicamente, em 8 segundos, a gente pode dizer que ele já chegou na assíntota de 1, já passou o período transitório. Então, ele tem uma solução mais rápida. Por último, pessoal, agora a gente vai para a análise do sistema subamortecido. O sistema subamortecido, o discriminante é negativo, de forma que as minhas raízes sejam complexas conjugadas. Para isso, pessoal, o meu fator de qualidade tem que ser maior que meio. Nesse caso, aí a solução de Bhaskara me dá que lambda1 e lambda2, que são as raízes, ficam dados por essas equações. Repara aqui que aqui já aparece o J, né, da parte imaginária. De novo, a solução para zero não muda nada, dá todo mundo zero. A solução para um tempo maior ou igual a zero, agora a gente observa que eu tenho lá, conforme esperado, o termo, né, o seno e o cosseno. E a hora que eu derivo isso, tenho na resposta impulsiva somente o seno e o cosseno, com o exponencial. Aqui ficou bastante trabalhoso, né, porque veio todos os termos lá de cima, só que de uma forma geral a gente parametriza isso de uma forma muito mais simples. Eu tenho uma constante A vezes expoente de menos alfa t, ou seja, esse cara todo aqui a gente chama de alfa, ele aparece aqui e aqui. Cosseno de beta t, aqui ele teve a infelicidade de ficar
Os dois termos ficaram senoidais por causa de uma fase. Ficou a escolha mais feliz aqui. Talvez o ideal fosse... Deixa eu ver só como que eu coloquei a equação. Tá. Talvez foi uma escolha infeliz aqui do valor da derivada da entrada, que seria melhor para não ficar esse seno e esse seno aqui, para ficar o seno e o cosseno. Depois eu vou checar aí, ver se eu consigo colocar um valor que resolva isso, mas é só para fins ilustrativos, então não vai fazer diferença. Quando eu resolvo sem, o problema está nas condições iniciais. Porque quando eu resolvo sem as condições iniciais, ele acerta. Ó. C1 e C2, um cosseno e um seno. Reparem que o argumento do cosseno e do seno é o mesmo, assim como o da exponencial. Ou seja, por isso que vem aqui esses fatores a determinar, os parâmetros alfa e beta. O alfa é o exponente e o beta é a frequência angular. O alfa, no nosso jargão aqui, é o exponente matemático, ele é a constante de decaimento, e o beta é a frequência natural amortecida. Reparem que o beta é a frequência que está de fato nos cossenos e nos senos, ou seja, ela é a frequência de oscilação. Ela não é o ômega zero, ela não é a frequência natural não amortecida do meu sistema. Ela é um pouco diferente. Quando eu substituo agora o Q para 2, 2 é maior que meio, já serve. E o ômega zero por 1, só para poder plotar, colocando valores aqui, ele calcula para mim uma resposta ao degrau, uma resposta ao impulso específica, que a hora que eu ploto a gente vê aqueles gráficos que vocês vão reconhecer bem. Eu tenho aqui uma senoide, que é a soma de um seno com um cosseno, dá uma senoide com uma fase distinta aí, com um envelope exponencial, ou seja, uma senoide que acaba tendo uma duração finita, porque você está multiplicando por um exponente. E aqui a mesma coisa acontece com a resposta ao degrau. Isso aqui, pessoal, é típico de partida de motor, É essa curva aqui, é aquilo que a gente estava discutindo na aula passada, da importância desse tipo de modelagem. Porque o que acontece? Bom, aqui a gente está usando valores bem redondos, mas vamos supor por um momento que essa resposta ao degrau aqui fosse em termos da corrente que vai passar no motor. Eu verifico aqui que, obviamente, antes de acionar, a corrente é zero. E aí, a hora que eu acionar, eu vou aplicar uma corrente de 1 ampere. A gente percebe que, eventualmente, aí, o motor ele cai para o valor nominal dele de consumo de corrente de 1 ampere. Só que a gente percebe que, logo no instante do acionamento, eu tenho um pico. Isso aqui é chamado de sobressinal. Esse sobressinal aqui, pessoal, a gente percebe, ele está mais excedendo aqui em 40%, em mais de 40%, que aqui ele está um pouquinho acima de 1,4, o valor nominal de operação, ou seja, a gente tem um sobressinal aqui maior do que 40%. O motor foi feito para operar em 1 ampere. Esse sobressinal aqui, pessoal, ele estressa o isolante, ele estressa o dielétrico dos enrolamentos do motor, porque os fios ali não foram feitos para passar essa quantidade de corrente. Vai passar essa quantidade de corrente, o fio vai esquentar muito, esquentando muito, ele vai dar uma dilatada, ele vai degradar tanto física quanto quimicamente o esmalte ali que faz o isolamento. E conforme você faz essa manobra de partidas repetidas vezes no decorrer de anos, em algum momento ali você vai ter uma falha, você vai ter um curto, que você vai ter o isolante de um enrolamento degradado e do lado dele, no fio, na outra volta,
aquele isolante vai estar degradado, ou seja, você põe uma parte do enrolamento em curto. Isso em si, pessoal, não vai estragar o motor, só que entra num efeito cascata, porque conforme você vai colocando parte do enrolamento em curto, você só faz a corrente subir cada vez mais, acelerando o processo de criar novas falhas de isolamento, criando novos curtos. Quando isso chega num certo número, é quando a gente fala que o motor queimou, né? O motor queimou, na verdade ele vai ter vários pontos do enrolamento em curto-circuito. E aí, normalmente, o que a gente precisa é refazer o enrolamento. Motorizinhos pequenos aí, motores, servomotores aí de pequeno porte, né, financeiramente mais viável a gente substitui o motor inteiro. Mas motores de máquinas de médio e grande porte, pessoal, o que é feito realmente é refazer o enrolamento do motor. Você vai aproveitar todo aquele material, né, todos os fios que estão lá, porque tem um grande valor de revenda no mercado, mas você vai começar um novo enrolamento ali, né, vai fazer um novo motor, aproveitando toda a estrutura de estator e rotor, mas vai construir um circuito elétrico novo em cima. Então, isso aqui, pessoal, é um estudo um pouquinho mais aplicado que a gente fez. Só voltar aqui o sumário para ver. A ideia é usar a modelagem EDOs para observar sistemas de primeira ordem e segunda ordem. Foram coisas que vocês estudaram lá em circuitos. Os de primeira ordem, circuitos RC e RL. Os de segunda ordem, circuitos RLC. Esses circuitos podem ser modelos para outros sistemas, como no caso de um motor elétrico, né, que podem estar em diferentes condições de amortecimento, no caso de segunda ordem. Reparem que tudo isso, pessoal, eu fiz num computador. Ou seja, isso daqui não foi feito num sistema analógico, foi feito num computador digitalmente. Eu fiz utilizando o toolbox simbólico do MATLAB. Mas a gente também pode fazer isso como uma simulação digital direta mesmo. E é isso que aborda, em parte, a segunda parte do material, que é a equação de diferenças. Pessoal, vai ficar como atividade aí para vocês cumprirem de maneira assíncrona, até o término da aula, o estudo dessa segunda parte do material. De novo, eu passo aqui para vocês, porque está na ementa da disciplina de sinais e sistemas, mas é algo que a gente vai visitar em grande detalhe na disciplina de processamento digital de sinais. Mas basicamente, pessoal, a equação de diferenças é o paralelo discreto que a gente tem da EDO. Então, uma equação de diferenças é como se fosse uma equação diferencial, só que para o tempo discreto. E nesse entendimento, pessoal, a gente pode entender então a equação de diferenças como uma aproximação discreta da equação diferencial. O que acontece? Eu consigo escrever, pessoal, uma equação de diferenças onde eu vou trabalhar com tempo discreto. Essa estrutura de contas aqui vai ser familiar para vocês das disciplinas de programação e de cálculo numérico. Só que esse cara aqui, ele vai estar simulando aquela primeira EDO que a gente fez lá em cima, do sistema de primeira ordem. Deixa eu só chegar... Isso, aqui. Ele vai estar simulando esse cara. Essa simulação, pessoal, ela fica cada vez melhor conforme... Opa, deixa eu encontrar aqui. Conforme meu ΔT é menor. Para um passo de tempo pequeno bastante, a igualdade entre essa equação de diferenças, que é um sistema discreto, e a EDO lá em cima, ela vai ficando cada vez mais fiel. Aqui, pessoal, eu mostro a comparação dos resultados. Em vermelho, pessoal, está o resultado exato da resposta impulsiva de um sistema de primeira ordem, obtido aqui pelo toolbox simbólico, mas é como se eu estivesse tirando a matemática no braço. Em azul, acho que aqui não ficou muito feliz a minha escolha de ferramenta de plotagem, que eu usei um STEM,
Deixa eu fazer um scatter que vai ser melhor. Porque senão fica a impressão que essas linhas todas aqui não fazem parte do gráfico. O stem, quando o gráfico é denso, ele não traz um bom resultado. Deixa eu rodar essa seção, só para refazer esse gráfico. Isso. Aqui em azul, pessoal, eu tenho o sinal discreto. Reparem, pessoal, como a equação de diferenças para um ΔT de 10 milissegundos acompanhou super bem um sistema linear invariante no tempo, onde a constante de tempo, tal, era de 1 segundo. Se eu uso um valor de ΔT, um intervalo de tempo mais grosseiro, ó, os passos agora são de 0,1 segundo. Se eu rodo essa seção de novo, a gente percebe, ó, principalmente aqui no meio, que a aproximação fica mais grosseira, né? Que eles não estão batendo tão bem. Se eu uso um tempo ainda mais grosseiro, meio segundo, ele calcula pouquíssimos pontos, vai ser super rápido, só que olha só como ele erra bastante. E se o meu tempo for menor, né, ele acerta isso bem. Vocês, pessoal, já usaram isso, acredito eu, muitas vezes. Todo mundo aqui, eu imagino que já usou o SPICE, né, pessoal, para simular circuito. Todo mundo? Não necessariamente o SPICE, pode ser o Proteus e tudo mais, mas uma ferramenta de simulação de circuito. Todo mundo aqui é familiar? Estamos online, pessoal? Sim, professor, já usei já. Então, quando vocês simulam um circuito, pessoal, principalmente quando vocês estão lá fazendo análise transiente, ele tem um valor padrão lá do passo. Se a gente está fazendo uma análise frequência de rede, sabe, 60 Hz AC, o passo lá, que se eu não me engano é de 0,1 microsegundo, padrão, pelo menos isso era na época que eu usava, ele é mais do que suficiente para representar os 60 Hz da rede com uma enorme fidelidade. Então você não vê o artefato de discretização, porque você não está resolvendo o circuito ali, você está modelando uma solução discreta de um sistema que na verdade é contínuo, isso é aproximado. Mas você tem um passo de tempo bem pequenininho, ó, o sistema 60 Hz, uma rede de 60 Hz, são 60 oscilações por segundo. O período ali, se eu não me engano, é um pouquinho menor do que 10, não, um pouquinho maior do que 10 milissegundos. Mas se o meu passo de simulação está medido em microsegundos, para cada período da senoide, eu ainda vou ter entre 10 e 50 mil amostras. Tenho muitos pontos para fazer uma única senoide, vai fazer a senoide super bem. Se você trabalha em frequências mais altas, às vezes você tem que corrigir aquele passo. Porque você começa a analisar os seus sinais e o que era para ser uma senoide suave começa a ficar com uns contornos bem segmentos de reta, sabe? Uma aproximação bem grosseira. Então o segredo da simulação é você equilibrar, né, a resolução que você tem no tempo com, né, as oscilações que você quer observar de fato. Um sinal constante, você não precisa de nada. Um sinal constante você precisa calcular ele uma vez só. É aquele valor o tempo inteiro. Sinais variáveis, você precisa controlar melhor, baseado no seu entendimento, o passo da sua simulação. Se você tem sinais que variam lentamente, você pode usar um passo mais grosseiro, um passo maior, porque as variações são lentas. Então você não precisa ficar calculando aquilo com uma resolução muito grande,
que a sua simulação só vai demorar para ser resolvida, mas não vai dar um resultado melhor. Graficamente, o resultado vai ser o mesmo. Só que se você tem sistemas muito dinâmicos, sistemas muito rápidos, às vezes a gente precisa diminuir muito o passo para poder ter um resultado bom. Porque senão o resultado da simulação não faz sentido, igual eu mostrei ali para vocês no gráfico. Você está querendo representar uma EDO que dá um decaimento exponencial, só que as amostras que você obteve, né, na discretização da EDO, através da equação de diferenças, né, não acompanham aquilo, não estão sobrepostas, não dão o mesmo valor, porque a aproximação ficou muito pobre. Então essa segunda parte, pessoal, vou deixar aí aberto para vocês. Essa aula, de novo, é mais em caráter informativo, é para retomar vocês com os conceitos de EDO que vocês viram lá atrás e como isso também é aplicado aqui em sinais e sistemas, mas ela é mais motivacional para o conteúdo da próxima aula, que é quando a gente vai retomar as ferramentas de domínio transformado. Como vocês já sabem, mesmo aqui no MATLAB, usando todos os comandos, resolver uma EDO não é a tarefa não é a melhor tarefa do mundo. Resolver uma EDO não é um procedimento mecânico, muitas vezes. Várias vezes na prática exige até uma certa inspiração, né, para você poder resolvê-la satisfatoriamente. As ferramentas de domínio transformado vêm para ajudar com isso, né? Elas trazem uma abordagem bem mais mecanística para a solução de problemas com sistemas dinâmicos, principalmente problemas de valor inicial. Isso tem a vantagem de tornar a solução muito mais fácil de ser obtida, porém tem a desvantagem que mascara, né, a abordagem física de fato. Ou seja, se você não fizer com cuidado, se você só calcular ali e aceitar os resultados como vieram, sem fazer uma análise do que você já sabe que é o funcionamento de fato, você vai estar incorrendo aí em grandes erros. Aí a gente também vai ver uma forma computacional de fazer isso, que ajuda a diminuir esses erros que a gente tem lá quando faz uma expansão em frações parciais, busca uma transformada inversa na tabela e tudo mais. Tudo isso é sujeito a erros, como vocês certamente perceberam em MMA. A gente vai ir por um outro caminho, uma abordagem que eu acredito que seja mais simples de usar. Eu tenho um material extra de teoria a respeito disso que eu vou disponibilizar para vocês na quinta-feira, além do material de aula que já está lá. Mas basicamente a gente vai ver como a gente pode aplicar as transformadas para depois, na hora de aplicar a transformada inversa, a gente não ficar morrendo naquele problema das expansões em frações parciais, que aí eu tinha que ver se alguma coisa se repetia, se eu não tinha que completar o quadrado, aí ajustar as coisas de volta com as propriedades da tabela, sabe? Todos aqueles passos algébricos que eram bastante tediosos e muito sujeitos a pequenos erros aritméticos, a gente vai contornar aquilo porque a gente vai calcular a inversa diretamente, que é uma aplicação do teorema dos resíduos, que é um assunto de cálculo complexo que vocês não estudaram a fundo, mas que a gente vai usar simplesmente como ferramenta matemática. Incidentalmente, também é como o MATLAB realiza todas essas operações. Então a gente vai ver que, apesar de uma teoria matemática um pouco mais avançada, além do que vocês já viram em MMA, na prática acaba sendo algo bastante simples de usar. Beleza? Então, para quem tiver alguma dúvida aí, pessoal, vou continuar online até as 3h30. Para quem, né, for sair, bom descanso para vocês e até quinta-feira. Até mais, professor. Até mais.